o Pinterest confirmou o nosso conceito de Nepo Baby ao trazer imagens de Hailey Bieber e Lily Rose Depp. Olha, os pais precisam ter sucesso na mesma carreira dos filhos para que esses filhos sejam considerados Nepo Babies, que é a abreviação de Nepotism Babies, ou os bem-nascidos em geral já carregam esse privilégio. Tem que ser a mesma profissão ou a gente pode ter só um dinheiro extra envolvido na questão? Se você também quer conversar sobre este assunto instigante, seja bem-vindo ao Be Fast Podcast. E você sabe que se você quer ser o primeiro, você precisa ser rápido. O meu nome é Giovana. Eu sou a Luísa. Boa tarde, pessoal! Como é que vão vocês? Vamos falar de Nepo Baby? Aí nós vamos melhor agora que o Leque ganhou uma corrida! Parabéns! Menino Like, a gente nunca duvidou do seu potencial. Quer dizer, às vezes a gente duvidava, né? Levemente duvidava. Às vezes, depois foi uma, foi duas. Mas, ó, aí todo mundo queria que isso acontecesse. Ó, parabéns pra você. Sim. E também gostaria de agradecer todo o apoio que eu recebi dos nossos seguidores, né? Por ter acertado todos os palpites, tá Vocês bem? têm noção? Essa menina... Não, tu precisa fazer um recap de tudo que tu acertou. Porque tu acertou o pódio completo. Sim. Tu acertou que não ia ter mais a maldição do Leclerc. E tu acertou também 3 pilotos que iam pontuariam. pontuar. Mas não são quaisquer pilotos, porque é muito fácil chutar, tá, o Verstappen vai fazer ponto. Isso aí é fácil, isso aí até eu chuto. Tu chutou Falar aqui. até papagaio fala. Alex Albon, que não tinha marcado ponto nessa temporada ainda. Pierre Gasly. Que também não tinha marcado ponto. Inclusive deu uma pechada ali bem no começo com o coleguinha Ocon dele. Sim. E também Que o Yuki. o Ocon, né, que assistiu a corrida como deveria assistir todas as próximas outras, né? De calça jeans. Gente, vocês vão ver que o Ocon, a verdade, a sombra do futuro do Ocon voltará, porque hoje a gente vai falar de Nepo Baby e tem Nepo Baby na Alpine, não tem? No banco de reserva, mas tem. E como a gente ficou pensando, vamos fazer o episódio dos Nepo Baby, será que o pessoal vai gostar do assunto? Vai. Mas a gente chegou à conclusão que ser fã de Fórmula 1 é estar constantemente falando de Nepo Baby, né? Sim. Então, a gente... primeiro a gente queria pensar, assim, o que a gente vai considerar um Nepo Baby. Porque, assim, é muito fácil a gente pensar que uma pessoa que tem todos os meios, né, na sua vida pra ter, assim, o melhor futuro, o melhor treinamento, o melhor não sei o que, tá, Nepo Baby. Porém, o Nepo Baby, ele traz essa característica, tipo assim, da profissão, né? Ele tem essa coisa, tipo assim, então o filho que tem a mesma profissão do pai, por exemplo. Mas eu acho que essa é a diferença dos bem-nascidos, eu digo em relação a privilégios, né? Não me entenda mal. E dos Nepo Babies. Porque o bem-nascido, por melhor nascido que ele seja, pode ser que ele almeje frequentar uma outra bolha. E ainda assim, mesmo que com privilégios e com certa influência e com bastante grana, ele precisa começar alguma coisa do zero ou quase zero, né? Eu tenho um exemplo desse bom lugar. aqui. Eu acho que essa é a principal diferença. Eu acho que isso faz sentido porque, por exemplo, assim, é diferente da gente pensar assim, a filha da Madonna quer ser cantora. Bom, Nepo Baby. Sim. Mas se a gente for pensar, a filha do Bill Gates é estudante de medicina. É um Nepo Baby? Nossa, poucas pessoas têm tanto dinheiro quanto uma filha do Bill Gates, né? Sim. Porém, ela tá indo num ramo 100% diferente. Isso, eu acho que foge um pouco da definição de Nepo Baby. Mas tu quer ver uma coisa? Existe uma figura que isso eu acho que é uma coisa sexista também. Porque antigamente se referiam às mulheres que nasciam em famílias endinheiradas e que viviam para o lar e para a família e não geravam renda dessa forma, como as socialites. Né? As mulheres que frequentavam a sociedade por serem de berço, né? Por terem berço, né? Esses termos são absolutamente antigos. Por favor, não nos entendam mal. Hoje em dia, vamos dizer que a socialite virou quem? A it girl. Eu acho que sim. Entendeu? Que são meninas que trabalham, que são influentes e tal, mas que elas têm essa questão do berço, tá? Uma it girl, ela é considerada uma Nepo Baby? Da sua mãe socialite? Isso é uma questão super interessante, porque... Ou é só quando a gente tá falando de uma profissão, assim, bem firmada, pá, blogueira não conta? E que aí a gente vai ter que partir do pressuposto de que ser uma it girl não gera dinheiro, né? E Entendeu? não é uma coisa altamente herdável também, né? Porque assim, o que mais o tem... O piloto de Fórmula 1 é a versão masculina da it girl? Olha, no nosso universo, eu acho isso um argumento super válido. Se tu for pensar no Lance Stroll, sim, mas a irmã dele quer ser cantora. E aí? E ela não quis ser it girl. Mas o pai do Lance não era piloto de Fórmula 1.
E nem cantor. Não, é porque isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Porque eu acho que a pessoa que mais é chamada de Nepo Baby na Fórmula 1, o que é quase engraçado, porque tem um monte de Nepo Baby na Fórmula 1, né? Mas o que mais é chamado é o Lance Stroll, né? Que o pai dele porque eu não acho é que é mais piloto. escancarado. Eu acho que é mais escancarado o envolvimento da família dele e como isso abre muitas portas pra ele no esporte. Sim. Porém... E eu acho também que a família não tem receio de demonstrar isso. Sabe? Eu acho que, especialmente da parte do Lance Stroll, né? Do pai... Não. Do Lawrence Stroll. Pai do Lance Stroll. Ele tem essa coisa meio aristocrática, meio Succession. Inclusive, fisicamente, ele se parece com o velho da Succession. Que dizem que se parece... Que dizem que o velho da Succession se parece com o ator mais do que o próprio velho da Succession se parece com o personagem, né? Vocês entenderam? Nossa, meu Deus do céu. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Então, eu acho que tem uma coisa também dele gostar, sabe? Agora, em Mônaco, aí eles receberam a todos num eventinho privado. A Aston Martin fez collabs com a Joe Malone. Nossa, eu vi para aquilo. Para os influencers. Que aí quem ia lá jantar tinha a caixinha da Joe Malone, maravilhosa. Eu vi. Então, assim, eu acho que também tem essa coisa deles gostarem, longe de ser ostentação, né? Porque ostentação é outra coisa. Mas eu acho que tem essa coisa que é mais mostrada. Sim. Que outros, inclusive, escolhem velar, por exemplo. Se a gente pensa no Lando, no patrocínio que o pai do Lando levou a McLaren, né, pro menino ascender, isso é uma coisa que não é dita, que não é mostrada, entendeu? Quem vê pensa que é só aqueles patinetes pra cima e pra baixo. Isso é muito interessante, porque no momento que a gente considera o Lance Stroll um Nepo Baby, será que não valeria a gente considerar o Lando um Nepo Baby? Porque... E o Sainz, e o Verstappen. Não, exato. Ainda que o Sainz e o Verstappen, eles têm pais pilotos. Eu acho que é esse modelo mais tradicional de Nepo Baby. Sim, é 100% Nepo Baby. Mas aí o Mick Schumacher. Exatamente, mas aí o Lando e o Lance, eles seriam Nepo Babies através dessa questão do investimento, desse lado mais business. Só que um não tem problema de mostrar e o outro escolhe não mostrar. E isso faz muita diferença, porque o que parece se sobrepõe ao que é. E eu acho que além também da percepção que eles querem que as pessoas tenham, a percepção que as pessoas têm por conta também conta muito. Porque se a gente vai ver, por exemplo, o desempenho do Lando e do Lance, as pessoas, elas procuram mais pelo em ovo com o Lance, naturalmente, porque ele não tem resultados tão significativos atualmente quanto o Lando, né? E eu acho que tem algumas coisas também nisso. Por exemplo, a família Stroll comprou uma equipe. Sim, né? É diferente também, né? A família Norris pagou muito caro por um patrocínio. Eu não sei o quanto, valorativamente, isso tem tanta diferença assim. Eu não sei qual foi o valor do patrocínio dos Norris. Eu acredito que comprar uma equipe seja muito caro, mas também acredito que o patrocínio tenha sido caríssimo. Eu ouvi dizer 37 milhões de libras. Que é bem menos do que custa pra tu ter uma equipe de Fórmula 1. Tudo bem, mas assim, ainda assim é um valor... Super alto. Super alto. E a família também, assim como os Stroll, investe nos esportes dos outros filhos, né? Sim, A empresa de patinete é de um irmão do Lando com o pai. Tem uma irmã que é do hipismo. Isso, a mesma coisa com o Lance, que tem a irmã que quer ser cantora. Que é cantadeira, não é cantora, é cantadeira. Cantadeira, gente. A Chloe. Vocês veem a Chloe no TikTok, volta e meia ela posta os hits dela ali. Sim. Então é isso aí, gente. Vamos para o próximo assunto. O Lawrence Stroll devia comprar uma gravadora, né? Tá, mas olha só. Um record label, assim, pra... O Lawrence, ele comprou uma equipe de Fórmula 1. Ter uma equipe de Fórmula 1, né? Uma equipe que está no grid da principal modalidade, né? Não é um sucesso? É um grande sucesso. E vai também da gente questionar o quão errado é a posição do Nepo Baby no mundo que a gente vive. Tá. Aí, a minha pergunta pra ti é a seguinte, a minha segunda pergunta. O Lance, ele é um Nepo Baby porque o pai dele, afinal de contas, comprou a equipe é do pai? Ou ele é um bem-nascido, privilegiado, e ele não é um Nepo Baby porque a família comprou a equipe para ele poder ter acesso? Entendeu? Ele é um modelo híbrido. Ele é um modelo híbrido de trabalho. Eu acho, mas isso é muito interessante. E eu acho que vai depender do que a gente considera um Nepo Baby. Vai depender se a gente vai considerar, então, essa criação nesse meio, isso, ou então simplesmente o fato de tu obter uma vantagem por ser filho do fulano. Sabe, eu vou contar uma história, não sei se eu já te contei isso, Gi,
Mas, uma vez eu tava fazendo uma fofoca pro nosso pai O maior fofoqueiro da família. sobre uma pessoa que a gente conhecia. Lógico. Que tinha uma empresa, e essa empresa não ia tão bem assim, e ele precisou fazer uma dispensa de alguns funcionários, e ele acabou dispensando uma pessoa que a gente também conhecia pra segurar o emprego do filho dele. E aí, eu falei pro meu pai assim, falei, pai, mas tu imagina, dispensou a fulana pra segurar o emprego do filho dele. Por que que não segurou a fulana? E ele segurou as pontas do filho, né? Era mais uma família que ia ser segurada ali. E aí, o nosso pai falou assim pra mim, Luísa, se fosse contigo, eu também ia segurar o teu emprego. Obrigada. Espero que comigo também, Aí, né? contigo também, Giovana. Que eu te Não, só com a defendo. Luísa. Não, mas isso é uma coisa muito interessante. Porque são vários jeitos de tu pensar a mesma coisa. E assim, por que o Lawrence não daria o assento pro filho dele? Se afinal de contas ele comprou a equipe só pra isso mesmo. Não, isso é uma Entendeu? coisa muito legal quando a gente pensa nesses super ricos que se envolvem em Fórmula 1, porque é o tipo de coisa assim, imagina se tu tivesse assim, olha, mais dinheiro do que o que tu tivesse o que fazer com aquilo, tá? Muito, muito, muito dinheiro. Sabe, tudo que tu imaginou agora é mais. Assim, aí tu tem um filho que o sonho dele é ser piloto de corrida e tu tem o dinheiro pra, tipo, E não vai te fazer falta. não vai te fazer falta, tu vai achar legal ali apoiar o menino. Óbvio que tu vai bancar o menino, sabe? Sim. Tipo assim, nossa, o cara, ele pode comprar uma equipe pro filho dele correr, tipo... Eu também faria. Tipo assim... Assim, certo é que se tem influência, tem vantagem. Ah, com certeza. Quem ali não tem influência? Isso é muito difícil de tu falar. Esse é o ponto, entendeu? Exatamente. E aí, é engraçado quando a gente mistura família e negócios nisso, porque a família sempre tem essa questão emocional do que tu falou. Tipo, sim, a família, ela vai passar na frente, sabe? Sim. E aí, uma questão, assim, interessante da gente pensar. Os Nepo Babies, no sentido literal, então, né? O filho que está seguindo a mesma carreira do pai e tem uma grande vantagem pelo pai ter sido bem sucedido nessa mesma carreira. Ele herda também o talento? Não, aí é a questão, né? Imagina que legal se herdasse. A gente tem vários exemplos pra nos mostrar que talvez isso não seja o caso. Tanto pela pessoa, pelo Nepo Baby, quanto por quem não é Nepo Baby, né? Que tem o talento independente de onde veio. Exatamente. E é uma questão interessante da gente pensar, porque é uma faceta diferente do Nepo Baby do automobilismo do que o Nepo Baby, sei lá, das artes, por exemplo. Sim. Quer dizer, nas artes também tem a questão do talento, mas eu acho que tem essa pressão diferente de, tipo assim, tu tem que ter o mesmo potencial do que aquela pessoa que veio antes de ti. No futebol tem muito isso, né? Ai, não sei quem mais acompanha futebol aqui, eu acompanho um pouco, e tem uma coisa assim, sei lá, o Ronaldinho Gaúcho, tá? O irmão dele foi um grande jogador, mas nem se compara ao Ronaldinho Gaúcho. Aí o irmão dele teve um filho, e o menino adorava futebol e tal, vivia naquele meio. E aí ele já demonstrava certa habilidade, assim. Aí o Grêmio já colocou na sua escolinha, uma criança de 3 anos, entendeu? Segurar esse talento. No Inter também, isso aconteceu com o filho do Fernandão, que foi um grande ídolo do time, que faleceu em um acidente. O filho do Fernandão treinava no Inter. E assim, eles tiveram agora que emprestar o menino pra um outro time, pro menino conseguir se soltar, porque ele tinha Pra ele ficar à habilidade, vontade, né? ele tem talento, mas assim, era assim... Não é que o Enzo ia entrar em campo, é que o filho do Fernandão ia entrar em campo. Tipo, isso no futebol é uma coisa que acontece bastante e que existe uma pressão absurda, assim, sabe? Sim, é uma pressão enorme que se cria, eu acho que se cria na Fórmula 1 também, porque no momento que o Mick Schumacher decidiu que ele ia também querer correr de kart, era impossível que ele não fosse comparado com o pai dele. Impossível. E isso com vários outros, porque na Fórmula 1 a gente tem muito filho de outros caras que também são pilotos, outros caras que foram campeões mundiais. Assim, a principal vantagem que eu vejo a partir disso é, levando em consideração que é uma relação saudável dentro dessa família, é que aquele membro que veio antes dessa criança, que ele tem muita experiência pra passar pra frente, Claro. sabe? Ele sabe o que é furada, o que não é, sabe? Enfim, eu acho que isso é de extrema valia e talvez seja o maior diferencial em relação a isso, porque uma vez que se a pessoa tem grana, mas não é Nepo Baby, ela também pode chegar nesse lugar, sabe?
É uma coisa muito legal, porque um dos meus ex-pilotos favoritos, que é o Mika Hakkinen, campeão de 98 e 99 na Fórmula 1, ele tem mais de duas filhas, mas vou falar de duas filhas específicas que são criancinhas agora. Uma delas, ela corre de kart, inclusive tá passando rodo no kart, ela tá indo muito bem. Empilhando vitórias. Tá indo super bem a menina e... Ela é muito fofa, aquelas fotinhas que ele coloca dela. Não, e ela tem o Instagram dela, ela posta as fotinhas dela de kart, assim, um amor, e ele sempre repostando nos stories, assim, é sensacional. E aí, recentemente ele repostou, aliás, nos stories dele, um Instagram da outra filha dele, que tinha acabado de criar, que ela vai fazer um Instagram pra mostrar ela atuando, cantando, que ela gosta das artes, assim, ela é do teatro. E aí, eu achei muito legal, e óbvio que talvez a gente espere, tipo, sim, óbvio que sim, mas não é tão óbvio assim, né? Não. Tipo assim, que legal ele apoiando a filha que quer fazer a mesma coisa que ele e a filha que quer fazer uma coisa completamente diferente da mesma forma. Mas isso é apoio. Claro. Entendeu? Porque tu apoia, porque tu entende que aquela pessoa se interessa por aquilo, tem talento, merece tentar, tu consegue oferecer pra aquela pessoa oportunidades, entende? Claro. Isso é apoiar, né? Então, assim, poxa, essas meninas, além de uma delas ser Nepo Baby e a outra ser uma bem-nascida, elas ainda têm um estofo emocional e familiar muito legal, né? Isso também é uma vantagem. E mesmo que elas tenham supostamente herdado um talento, esse talento ele também precisa ser educado, né? Sim. Então, assim, mesmo que uma siga na carreira do pai e outra não siga, as duas vão poder aprender com ele a disciplina que ele teve pra chegar onde ele chegou, vão poder aprender outros valores, enfim, como fazer algumas conexões. De formação de ser humano, né? Exatamente, que também são coisas, vantagens que o Nepo Baby tem pra além do dinheiro, né? Atenção, está chegando o momento de falarmos de Max Verstappen no Be Fast Podcast. Max Verstappen. Max com seu principal coach, Jos Verstappen. Ai, gente, eu tenho até um dó de falar do Max e do Jos. Ai, coitado porque, do Max. Aquelas histórias, tu já ouviu aquela história do posto de gasolina? Aham. Que teve uma vez que o Max, na corridinha de kart, ele parou P2, né? Não ganhou. E o Jos, sendo... Parece o menino da McLaren lá nas 500 milhas que chorou no P2. É que o Pato ter chorado no P2 eu entendi porque ele tava liderando e na última volta ele foi passado pelo Joseph Newgarden. Não sei se vocês acompanham o Indy, a gente pode falar alguma coisa se vocês tiverem interesse nisso. O Zac Brown acompanha. O Zac Brown acompanha, até um pouco mais do que o Prêmio de Mônaco, pra quem viu nossos stories. Sim. Tá sabendo dessa reclamação nossa aí. Mas até me perdi aqui do que a gente tava falando. Tá falando do Max, do pai dele, que deixou ele no posto, que ele pegou P2, coitado. Sim. O menino Max, ele pegou um P2, e aí o Jos olhou pro filhinho dele, a criança, né, fofa ali, P2, pódio, né, e falou pra ele, o P2 é o primeiro perdedor, né. O que será que aconteceu pro Max agora nesse último final de semana? O que será que o Jos fez ele de castigo? Cantinho da disciplina pro Max. E aí ele foi deixado num posto de gasolina pra ele ir a pé o resto do caminho pelo de casa. amor de Deus. Uma criança. Teve Conselho tutelar da Holanda. E o Max, eu acho que ele não se dá conta de algumas coisas que ele presenciou quando era criança, assim, que aconteceram com ele. Ou ele se dá conta e se faz de louco porque é bom também. Tem umas coisas que acontecem que, assim, ó, ou tu te faz de louco, ou não, mas tu te faz de louco. Tu já viu aquela entrevista do Max com o Daniel Ricciardo? Eu nem lembro o que eles estão fazendo na entrevista, mas eles estavam, tipo, comendo alguma coisa, tinha, tipo, talheres, coisa e tal. E aí o Daniel Ricciardo faz uma brincadeira com o garfo, como se ele fosse espetar o Max, assim. Aí o Max fala, ai, meu pai fez isso com um mecânico uma vez. Mas assim, parece que ele nem repara que ele falou aquilo. Meu Deus. Mas enfim, falando de Max e Jos Verstappen, a gente sabe que o Max é o maior projeto do Jos depois da aposentadoria dele, né? Sim, que amor, né? E o que aconteceu? Quando chegou esse lindo protótipo na Fórmula 1, quem que tava pra ser coleguinha de equipe dele? O Cabrão. Smooth Operator. Ai, vocês viram que o Walter ensinou o Diogo Anil a fazer ASMR? Valtteri Bottas. Aí tu chega lá e tu faz assim, Diogo Anil. Ai, gente. Ai, eu amei, porque é isso que eles têm pra fazer lá, né, gente? Correr não dá. Exato. Daí tem que fazer isso. Eu achei que o Walter, ele tava muito certinho de ensinar isso pro Joe. Sim, tá correto. Mas então, o Cabrão virou... A gente vai mudando de assunto. Eu abri o parênteses, mas eu fechei, Giovana, vem comigo. Tá. O Cabrão virou coleguinha do Max. E aí, o que nós encontramos nesse cenário? 2 Nepo Babies! Uhul! Como é que é o nome do pai do Nepo Baby? É o Nepo Papi?
Pode ser. Pode ser. Então, cada Nepo Baby com seu Nepo Papi numa equipe, os dois pilotos e os dois querendo que o seu filho, Nepo Baby, fosse o mais especial dentro da equipe. Fosse o quê? Brilhar, porque a gente não nasceu pra ficar louca, a gente nasceu pra brilhar na nossa cidade. E eu acho muito legal que agora a gente tava especulando aí Sainz pra Red Bull, agora 2025, enfim. E todo mundo falando, gente, mas vocês não viram que deu muito errado quando foi Max e Carlos colegas da primeira vez? Mas olha só, tudo bem que chegou um momento que a rinha chegou neles, tá? Uhum. Mas ela começou em outro lugar. Ela sofreu influência de outras pessoas, sabe? E, assim, sério mesmo? Sério mesmo? Não, mas é isso que eu ia dizer. Eu acho que agora eles estão em momentos diferentes, porque tem uma diferença muito grande entre o Nepo Baby, que consegue, de uma certa forma, provar que merece o seu lugar ali. Sim. E do Nepo Baby que não consegue fazer isso. Então, E sem nem falar que o Max deve se considerar, tipo, um piloto infinitamente superior ao Carlos, o que faria dele ter, talvez, tranquilidade no sentido de aceitar um piloto como ele. pode ser, Entendeu? mas... Eu não sei o quanto ele teria essa influência na Red Bull, acredito que teria essa influência de colaborar no nome do segundo colega, mas, enfim. Mas, de uma certa forma, eu acho que só o fato dos dois terem conseguido, cada um da sua forma, se provar dentro do esporte, já deixa o campo 100% diferente se os dois forem virar colegas de novo agora, sabe? Sim. Porque eu acho que naquele momento eram dois meninos que tinham pais muito influentes, os dois querendo muito se provar, os dois com talento, mas precisando se provar ainda porque eles estavam chegando. E uma coisa que eu acho que conta muito também, e que atrapalha, por exemplo, o Mick Schumacher, mas que favorece o Max e o Carlos, é que os pais deles não foram tão vitoriosos na Fórmula 1, ou, por exemplo, no caso do pai do Carlos, ele é muito vitorioso nos ralis. Mas, assim, eu acho que Não tem essa comparação não direta, tem essa né? comparação. Por exemplo, o Mick Schumacher, coitado, ele tá, assim, normalmente em equipes ruins, né? Não quer dizer sobre o talento dele, né? Também tem a questão de carro, de técnica e tal, que a gente já sabe que isso é tranquilo pra gente. Mas é uma comparação, assim, quase desleal, entendeu? É como se... tu tá comparando como se o Mick Schumacher estivesse dirigindo o melhor carro do grid e ainda assim perdendo toda vez. Entendeu? Não, e ainda tem esse parênteses de que o Mick teve o azar do pai dele ganhar muito pela Ferrari. E ferrarista é emocionado. Vocês sabem disso. Então, assim, eles veem uma pessoa, assim, de 8 anos de idade que corre no kart e gosta da Ferrari, eles já ficam, meu Deus, esse é o escolhido, é o próximo campeão. Imagina a pressão no Mick quando ele foi lá, ganhou a Fórmula 2, ele era da academia da Ferrari. Não, e assim, eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer, porque na minha cabeça ficou um pouco confuso. Mas assim, eu acho que ficou. É como o Schumacher, né? O pai do Mick Schumacher, o Michael Schumacher, foi campeão no melhor carro, sendo o melhor piloto do grid. Ponto. Aí a gente compara o Mick, que dirigiu carros muito inferiores, né? Na categoria com muito mais tecnologia desenvolvida e tal. E a cobrança que tem em relação a ele é como se ele estivesse dirigindo a Red Bull do Verstappen e perdendo toda vez. Tipo, é uma comparação desleal, sem nem falar que no final das contas são duas pessoas diferentes. Não, com certeza. E não é pra dizer que não herdou o talento, não sei o quê. É de se questionar o quanto que isso é uma coisa que acontece, é assim, mas é inclusive injusto tentar julgar um menino baseado num cara que teve uma carreira inteira de construir as vitórias dele, um menino que vai estrear e parece que ele tem que ser perfeito desde a página 1, sabe? Sim, mas tu que assiste corridas antigas, existe o caso de pai e filho campeões pela Fórmula 1? Existe, nós temos 2 casos, porque assim... É quase difícil na Fórmula 1, com tanto filho de piloto, a gente não ter, né? Então nós temos 2... Eu amei essa introdução. Então, assim, nós temos 2 duplas que pai e filho foram campeões, né? Sim. A gente tem o Graham e o Damon Hill. Tá. O Graham era um piloto da década de 60 e o Damon foi campeão na década de 90. Certo. E o Keck e o Nico Rosberg. Ah, isso é muito coisa de rico, né? E o Keck, o Nico, o Teco, o Caco. Esses apelidinhos, assim, meio quirky, né? Mas o Keck, ele foi campeão nos anos 80 e o Nico agora em 2016, inclusive, na grande rinha que ele teve com o Lewis Hamilton. Isso. E a principal vitória que o Nico Rosberg tem desde então é fazer selfies, né, gente, na frente das garagens. Não, o Nico Rosberg, ele... Assim, eu me preocupei que ele fez, a última selfie dele foi na frente das arquibancadas.
Gente, imagina, coloca em risco um monte de gente. Tu achou que ia cair arquibancada? Não achei, mas eu fiquei apreensiva. Não, mas eu achei que ele teve uma super consideração. Ele tirou uma foto bonita ali com a esposa dele. Não botou nenhum time ali na berlinda. Que foi um final de semana de quebrar as maldições, né, pessoal? Foi um fim de semana de quebrar as maldições na casa do Nico Rosberg, que é o maior vlogger de Mônaco, né? Quem é inscrito no canal do Nico no YouTube, vlogs de qualidade. Tu jura pra mim que tu é inscrita? Óbvio que sim! Óbvio que sim, maravilhoso! Parabéns, Giovana, tu é muito dedicada. Muito obrigada, mas é conteúdo de qualidade, vale a pena se inscrever. Sim. E uma coisa que eu acho muito interessante dessa dupla, porque assim, o Keck e o Nico, os dois estão vivos, estão bem, e recentemente eles deram uma entrevista em que eles falaram um pouco sobre essa dinâmica, assim, da influência do pai na carreira do filho, e o Keck, ele tinha muito forte nele isso de não querer ser uma sombra no sucesso do filho. Porque o filho dele... Então, que é uma coisa muito difícil, eu acho, né? É uma coisa muito difícil dos porque egos. É óbvio dos egos e também é inegável de que existe uma influência, mesmo que tu não queira que essa influência exista. Então, tipo assim, ele fazia toda uma função de raramente ir num paddock quando o Nico estivesse lá também. Sim. Chegou um certo ponto, tipo assim, olha, essa vai ser a corrida que talvez eu ganhe meu campeonato. Não, eu não vou estar lá. Tipo assim, tinha uma função dele querer não roubar o protagonista do... Agora, eu vou te dizer, o Carlos ano passado venceu em Singapura, o Carlos Sainz Sênior não estava. O Lando venceu em Miami, o Adam Norris não estava. Mas, não sei o quanto isso tem a ver com esse espírito aí do que tu contou, que mas tu eu vai falar? preciso dizer pra vocês que pai do ano é Checo Pérez, que no dia seguinte da corrida de Mônaco já estava no México. Olha, isso aí, olha, parabéns Aprendeu. pro Checo. Parabéns pro Checo, mas especialmente parabéns pra Carola, porque eu acho que tem dedo dela nisso daí. Olha, acaba a corrida, tu vem direto. Não vamos repetir isso A daí. Carola estava errando de não estar lá. Ela podia estar, mas é todas crianças, né? Sim. Às vezes tem São isso daí. 4 crianças, né? Bom, mas enfim. E mais o Yuki, né? Tem gente que considera o Yuki também. Ai, mas fofo Yuki, gente. Mas eu acho muito interessante porque essa questão do Keck Rosberg, ele querer se afastar do spotlight ali do filho dele, porque vários filhos de pilotos, eles nem têm a opção do pai estar ali, né? Sim. Porque por muitos anos, inclusive recentemente, se a gente for considerar o Mickey e o Michael, muitos filhos de piloto não têm essa presença porque a Fórmula 1 é um esporte de alto risco, por muitos anos altamente letal. Agora as coisas estão muito melhores, mas nós temos vários casos, inclusive do nossa outra dupla de pai e filho campeões, que é o Graham e o Damon Hill, que os pais não estavam ali pra ver o sucesso dos seus filhos também, né? Sim. E apesar disso, né, é um esporte que acaba estimulando muito também essa construção dessas dinâmicas que são, tipo, quase familiares, tu concorda? Isso é muito interessante, inclusive entre pessoas que não têm necessariamente esse parentesco, né? Porque, inclusive, enfim, eu acho que a gente tem um áudio muito legal de uma seguidora pra ler sobre isso. Porque a tua xará, Giovana. A minha xará, Giovana, oi, minha xará. E a gente perguntou pra vocês quais são as famílias favoritas de vocês da Fórmula 1. E podia ser família de verdade, mas também não precisava. Não precisa, né, gente? Aqui a gente não tem esse compromisso, né, com a notícia. Sabem, a gente não ensina nada pra vocês. Oi meninas, meu nome é Giovana e minha família favorita da Fórmula 1 é com certeza o Lewis e o Vettel, sendo pais do Charles. Assim, desde a primeira vez que eu vi as pessoas falando disso, eu fiquei, meu Deus, sim, verdade. Eu acho muito bonitinho, assim, todas as interações deles, eu acho muito bonito o carinho que eles têm, assim, um pelo outro. E depois daquele vídeo do Lewis tirando uma foto do Charles, eu já não consegui mais desver essa cena. Pra mim, isso é verdade, sim. E também o Charles sendo pai de 3, vulgo do Léo, do Oliver e do Oscar. Assim, desde a primeira vez que o Oliver foi substituir o Carlos, eu já fiquei, meu Deus, o Charles é muito pai dele. E eu vi o povo comparando, eu fiquei, ai meu Deus, sou a única que penso isso. E depois do Léo e agora o Oscar, eu já não consigo mais desver essa cena. E também que o Charles já falou que queria ser pai de 3. Eu acho que ele já realizou esse sonho. Resolvido! Já realizou, eu falei pra ela, Realizado. já realizou sim. O menino Oscar Piastri agora é monegasco, então ele completou Sim. ali os 3 filhos dele. Então nós tivemos um pódio em família. Olha que coisa Na mais família linda. Ferrari, na família de Mônaco. Na família tá? Leclerc. Na família Leclerc, entregues os prêmios por uma outra família, a realeza.
que inclusive entrou na festa como se pilotos fossem, né? Ai, olha, eu nunca vi isso do rei chorar, o rei beber champanhe no bico, gente. Ele... Não isso pode beber. aí, Ele a realeza não é mais a mesma. Ele fez o spray do champanhe ali junto com eles. O rei tava muito feliz, gente. Ele tava muito feliz, queridos. Todos eles estavam, e Sim. o Leclerc, especialmente, né, merecidamente feliz por ganhar em casa, que deve ser muito legal, porque estar na sua família, estar em casa, né, deve ser muito diferente de uma vitória longe de todo mundo. Ah, com certeza. E eu achei muito legal esse ponto que a Gi trouxe, porque a gente passou o fim de semana inteiro vendo essa piada do Leclerc adotar o Oscar E eles Piastri. alimentaram isso, né? Não, eles alimentaram muito, porque... Como é que isso começou, tá? Começou porque teve a corrida de casa do Oscar na Austrália, e aí quando eles foram depois pra China... O Oscar falou, vocês sabiam que eu sou não sei quanta porcentagem lá chinês? Isso. E aí, então, ele falou assim, será que essa é a minha corrida de casa também? Ele fez uma piada no Twitter. Aí, basicamente, desde então, o Piastri tá se passando em todo o circuito que ele chega, ele tenta fazer, que é o quê? Home race. Exatamente, em Imola a mesma coisa, italiano. Mesma coisa. E agora ele procurando minhas raízes monegascas. E aí o Leclerc comentou, O Leclerc, outro passado, já falou assim, vem cá. Vou te adotar. Inclusive a mãe do Piastri respondeu o tweet do Leclerc, tipo, como assim, gente? Inclusive, parênteses da família Piastri, a vovó Piastri fazendo bolinhos e a mamãe Piastri comentando no Twitter, ó. Outra grande família da Fórmula 1. E aí, muita gente tá falando dessa função aí, do Oscar, que aí tem o Léo Leclerc também, que surgiu agora, o Ali Berman desse ano. Mas eu gostei muito que ela puxou as raízes um pouco mais profundo. Ela puxou assim, ele é filho do Seb e do Lewis. Sim. Porque teve um movimento no Twitter de montar as árvores genealógicas da Fórmula 1. Que eu amo isso, tipo assim, nossa... Não foi o Netflix, de novo, vocês estão vendo? Vocês não viram? Foi. Não foi. Outra então, vez. Tipo assim, porque o Oscar Piastri é filho do Fernando Alonso com o Mark Webber. Eles juntando, tipo assim, aí o George Russell é filho do Lewis Hamilton com o Nico Rosberg. Ai, coitado. Basicamente juntando pilotos de características parecidas com outros pilotos nos quais eles têm uma relação quase que paternal. Sim. Então, assim, não é somente na semelhança, mas também nessa conexão que eles têm. E eu achei muito legal isso. Porque, óbvio, a piada fica engraçada. É engraçado de ver a semelhança entre as pessoas que o pessoal juntou ali. Mas, assim, bem ou mal, a Fórmula 1, ela cria esse ambiente de ter umas relações quase que familiares, né? Sabe que a Mercedes postou muitas homenagens ao Niki Lauda durante o final de semana de Mônaco. Uhum. E aí, enfim, umas coisas super legais e tal. E aí, o primeiro comentário que aparecia... em um dos materiais, que eu não vou lembrar exatamente qual era de uma pessoa dizendo assim, o Nick estaria muito feliz de ver que o Lewis está se juntando à família Ferrari. Oi, moço, não quer mandar um áudio pro podcast? Por favor, moço, manda aqui pra nós. Então, veja, tem essa concepção de família, mesmo que tenha sido só uma brincadeira, uma ironia, né? Tipo, é uma concepção do fã, né? A gente tem essa questão dessa... e também vai muito do que a gente falou nesses episódios de relação de fã e ídolo. A gente sempre quer enxergar uma relação a mais do que a relação do colega de trabalho ali, né? E muitas vezes acontece de realmente existir uma relação, de existir um apadrinhamento também de muitos pilotos mais experientes, mais velhos, enfim, em relação aos mais jovens. Que seria o mundo ideal do primeiro piloto e do segundo piloto, né? Que existisse verdade. Essa comunicação, essa mentoria, né? Beber de uma fonte mais experiente. Que a gente sabe que o mundo ideal, ele não existe porque... senão ele não seria ideal, né? A vida não é um moranguinho. Mas a figura dos padrinhos, ela é muito forte também, né? E não é necessariamente um padrinho, tipo, de, sei lá, de um batismo, de uma cerimônia religiosa. É um padrinho de profissão. Isso eu acho muito legal Né? da gente pensar, de falar de novo dos Schumachers e do Vettel. Porque o Vettel é um que foi praticamente apadrinhado pelo Schumacher no começo da sua carreira. Inclusive tem muita fotinho fofa do Vettel criança com o Schumacher adulto já. E, enfim, disso é uma pessoa que acompanhou a carreira, que ele fez um certo lobby e tal pra levar o Vettel adiante. E deu super certo. O Vettel foi lá, se provou um grande piloto. E posteriormente, nesse momento em que o Mick talvez não tivesse tanto dentro do esporte essa influência do pai dele, quando começou a sua própria carreira, o Vettel assumiu esse papel pro filho do seu mentor. E o Leclerc teve isso também, não teve? O Leclerc teve isso também, no caso era o padrinho de verdade dele, que era o Jules Bianchi. Que também... Que era muito amigo do pai dele, né? Eles eram, tipo...
Eu não sei como é que é a função, ele é super amigo do irmão do Leclerc também, mas enfim, amigo da família e sempre acompanhando na função de kart e também com o falecimento E ele do Ju. apadrinhou, inclusive, financeiramente, em um determinado momento, né? Inclusive financeiramente, no momento em que, enfim, a família Leclerc não podia mais bancar os meninos ali correndo. E também, posteriormente, ele que conectou com o Nicholas Todd, que também um Nepo Baby do automobilismo, que é filho do Jean Todd. Sim. Que acabou sendo, e é até hoje, o empresário do Leclerc que orientou a carreira dele a partir de então. Então, assim, tem umas relações que acabam se tornando quase familiares aqui, porque elas excedem um pouco esse limite do profissionalismo de uma forma boa. Eu não digo de uma forma de exceder o profissionalismo, como a gente geralmente fala de, é uma coisa ruim. Sim. Sabe que eu acompanho muitos assuntos diversos e um dos assuntos que me interessam muito é sobre capacitismo e tal. E tem uma moça que fala muito bem sobre isso e ela tem um filho deficiente e ela é filha por via da adoção e ela tem uma filha também por via da adoção. E ela recebe, enfim, muitos comentários positivos a respeito disso, ela faz um trabalho incrível, mas ela também recebe muitos comentários negativos em relação a isso. Eles são uma família branca e adotaram uma menina negra, né? E isso é motivo de muito descontentamento por parte de gente que não tem nada a ver com isso. Enfim, infelizmente. E ela comenta sempre uma coisa assim, ela recebe muitos comentários dizendo que, nossa, nunca vai gostar de um como gosta do outro, né? Do filho biológico, do filho adotivo. O que as pessoas têm a ver com isso? Não, mas enfim, mas o que eu quero dizer é que ela sempre faz um comentário que eu acho que cabe muito bem pra isso que a gente tá falando, que é assim, cabe aos pais biológicos também adotarem os seus filhos biológicos. Tipo assim, porque é um vínculo que não depende da biologia. Se tu não faz esse vínculo com as pessoas que são de fato membros da tua família, tipo, eles também não vão fazer parte da tua família na prática, sabe? E eu acho que é por isso que a Fórmula 1, ela oferece muitas oportunidades para que esses vínculos sejam feitos, porque tem muita convivência, é um trabalho em equipe, não existe o piloto que não se dá bem com os mecânicos, que não se dá bem com os engenheiros, tipo assim, não existe um trabalho que dê certo sem formar esses vínculos, inclusive com aquelas pessoas que vão poder te levar para dentro das garagens e dos cockpits, enfim. Não, isso é uma analogia muito boa, porque também vai para esse nosso ponto de que essa relação paternal, ela não é limitada à biologia. Sim. E eu não tô falando, tipo, aí, gente, literalmente, pai literalmente adotando, literalmente. Não, mas eu tô falando desse carinho que vai além da profissão, sabe? E que também é um ambiente que somente 20 caras estão lá na categoria de Fórmula 1. Eles viajam o mundo inteiro, o ano inteiro. Que também faz disso uma profissão bem isoladora também, né, da pessoa. Sabe que a mãe do Verstappen deu uma entrevista perguntaram pra ela, porque veja só como é da conta dela, né, o que ela achava da Kelly Piquet. Veja que boa pergunta pra se fazer. Ai, olha, ela sendo sogra daquele Piquet, eu acho que meio que é da conta dela. Que beleza! E aí, a resposta dela foi muito sábia. Ela falou assim, além de ser uma pessoa da qual a gente gosta muito, correta, né? Ela é uma menina que cresceu no esporte. Então, ela entende o ritmo de vida, ela sabe o que apoiar, como apoiar, sabe? Quando estar presente, quando não. O que significa, sabe? Fazer parte de uma família assim, né? Exatamente. E, enfim. Então, eu acho que é uma coisa assim, é um ritmo tão diferente, é uma experiência que pode ser muito isolante também. Então, é legal que eles consigam construir esses vínculos entre eles, né? Eu acho que isso deve fazer muita diferença. E é um ponto legal que eu imagino que seja o que estimule também um pouco dessa dinâmica, né? E por isso também que quando rompe o vínculo, não tem o que fazer. É verdade. Porque acaba que se estabelece uma relação tão intensa, né? Que se rompeu por algum motivo foi muito forte. Não é uma coisa transponível. Não é uma coisa fria de trabalho, por exemplo, eu vou trocar de equipe, eu vou trocar de empresa, mas eu posso manter o contato, tipo... Ou vamos esfriar a cabeça, semana que vem tá tudo bem aqui de novo. Exatamente, inclusive me admiro o pessoal que consegue reconstituir algum tipo de relação depois dessas desavenças na Fórmula 1. Toda oportunidade que tiver de dizer que eu reestabeleço a paz com Gasly por um paddock pass... Olha, eu acho que a opinião... eu adorei esse episódio, hein? A opinião, ela precisa começar a assistir os nossos conteúdos
ouvir o nosso podcast. Porque aqui Senão tu tá... ela não vai ser a primeira. Senão ela não vai ser a Spoiler. primeira. E também... pra ver se consegue salvar a situação atual, né? Porque tem especulações de que o Ocon vai cair fora. Ó, a Taylor a gente já nem espera mais que a Alpine me apareça no paddock, né? Taylor, eu nem pra desisti ter essa de ti. inteligência de colocar a mulher lá, ela é a Blake, Assim, as bestes alpiners. tá? Não, Taylor, olha, eu te Isso aí a esperei. gente já entendeu. Ela não foi a Miami, aí tava de lua de mel em Lago de Como, fez show em Portugal, tranquilamente no domingo de folga poderia estar na Itália, onde o marido estava, ela não foi. Já dizia o poeta, né, Taylor? As noites sabem o quanto eu te esperei. Sim. E eu te esperei em Miami, eu te esperei em Mônaco. E agora, assim, vamos ver onde é que tu vai aparecer, né? A gente acha que não vai, mas se quiser aparecer, seja Sempre bem-vinda. bem-vinda! Vamos lá! Fazia tempo que a gente não falava juntinho uma coisa, Giovana. Fazia tempo, nossa cabeça ela quase sempre funciona junto, mas não sempre. E vai saber se o Ocon não vai ser substituído por um outro Nepo Baby, Jack Doohan, né? Meu Deus. Então, mas eu acho que vamos Aí, deixar... enquanto não anunciarem o assento do Carlos, olha, eu não vou mais falar nada disso. Ó, ninguém Que tá tocando pesadelo. em Carlos na Alpine. Eu Não, eu mas- nem especulei isso, Luísa. Tu que tá falando. Não. Não, olha, Carlos, você como um Nepo Baby, você tem todas as oportunidades, você tem que conseguir trabalhar bem com isso daí, ó. Fica aí o nosso conselho, momento conselhos Nepo Baby. Que pesadelo. Vai dar certo, ele é um bom piloto, ele tem uma boa orientação. Tem o Nepo primo dele ali orientando também. Ai, gente, posso falar uma coisa? Já que esse episódio a gente tá falando assim de relações familiares. Fale. Vocês estão ambientados com a família Cake Boss? Sabe o Bud Castano? O Bud Castano. Não é o principal. O principal é o Bud Valastro. Tá. Que é a família Valastro. Tudo bem. Mas o Bud Castano, ele é um sobrinho, tá? Sim, ele é mais agregado, assim. Só que o que acontece? O nome da padaria é Carlos... pegaram? Bakery. Tu vai fazer uma conexão com o Carlos Sainz disso daí. Não, tu já sabe, eu já fiz pra ti, não te faz. Ó, aí, pensa comigo. Carlos Bakery. O pai, o senhor fundador, chamava Carlos, o filho se chama Carlos. Aí, o que aconteceu? Um primo teve que chamar Carlos também, porque sabe como é que é primo? Teve que botar lá o nome Carlos também. Só que todos os Carlos têm apelido Bud. Por quê? Não sei. Os nossos não têm, tá? Ótimo, assim, melhor. Aí, o que acontece? Tem que chamar pelo sobrenome, porque resolveu o quê? O primo botar o mesmo nome, né? Sim. Estranho. Então tem o Bud Valastro, que é o quente, e o Bud Castano, que é o primo. É tipo o Aí- Carlos Sainz e o Carlos Honoro. Sim, aí Carlos Sainz Sênior, o quente. Carlos Sainz Vasques de Castro Júnior, que é quente também. Aí o primo me vem e me coloca um Carlos também. Aí ficou o Carlos Honoro. Sim, é o Bud Castano deles, É né? o Bud Castano deles, gente. Ah, tá, só pra alinhar. E quem é o primo Anthony que vai derrubar o bolo? Eu não posso dar essa opinião. E com essa nós vamos encerrar mais um Be Fast Podcast. Pessoal, muito obrigada por terem acompanhado esse episódio. Qual a opinião de vocês sobre Nepo Babies? Quem que vocês consideram Nepo Babies? Qual é o Nepo Baby favorito de Tem vocês? algum Nepo Baby nos ouvindo? Nepo Baby nos ouvindo, manda uma mensagem. Eu sou Nepo Baby. Nós preservaremos a sua identidade. Sim, e a gente inclusive vai apoiar você nas suas aventuras Nepo Babísticas. Sim. Mas deixem seu comentário, inclusive podem deixar no Spotify. Sim, nós amamos os comentários do Spotify, se quiserem avaliar o podcast também. E nos acompanhar em todas as redes sociais. Nós somos o Be Fast Podcast em todas elas. E a gente volta semana que vem, que estará correndo em casa a maior família Nepo Baby deste grid. Os Stroll estão chegando no Canadá. Tchau! Tchau!